Graças e paz, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem fala aqui é o pastor Fabrício Miranda. Hoje, dia 23 de maio de 2020. Continuamos com nossas séries de reflexões sobre a palavra de Deus. Leremos 1 João capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. E diz assim: E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. No amor, não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. E assim fala a nossa devocional. O homem sem medo. O amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Verso 18. Eu gosto de quadrinhos. Gosto quando eles se transformaram em filmes. Gosto dos personagens em quadrinhos. Mas, na verdade, gosto deles porque cada um deles tem a sua peculiaridade. O exemplo deles é o Demolidor, que é o chamado Homem Sem Medo. Ele é cego, por isso aguçou todos os outros sentidos para perder o medo. Mas dá para viver sem medo? O medo é um sentimento que traz consigo a consciência do perigo, do temor, da ansiedade. Existe um medo chamado de bom, que deixa você alerta, com aguçada vigilância e prudência. Mas também existe o chamado medo ruim, aquele que limita, que aprisiona, que em alguns casos até paralisa. É preciso ter muita sensibilidade e consciência para distinguir esses dois tipos de medo. Quem não tem medo? Todos nós temos. Ela é a emoção natural do ser humano. Não dá para imaginar nossa vida sem que em algum momento não tenhamos nos deparado com medo. Esse papo de homem sem medo só funciona na ilusão dos quadrinhos. O Demolidor é um homem sem medo ou um homem que enfrenta os seus medos? Homem sem medo ou homem que não esconde os seus medos e consegue viver com eles? O medo não é tratado, o medo que não é tratado, ele vira fobia, vira doença. O amor é o antídoto para o medo. A fé e a confiança no caráter em Deus. E o caráter de Deus é o amor. Nas histórias em quadrinhos, tem um homem chamado Matt Murdock. Ele era um garoto comum. E um dia ele salvou um senhor que estava atravessando a rua e não tinha visto, empurrou e foi derramado nos seus olhos produtos químicos que deixaram ele cego e apuraram os outros sentidos. E ele, numa profunda crise, porque agora, antes vendo, agora cego, precisava enfrentar os desafios que a vida lhe colocaria diante dele. E aí ele resolve se tornar o homem sem medo. Ele é treinado por um sujeito e ele tem agora esse codinome e se torna um herói e salva vidas. Na verdade, Matt Murdock, ele é muito parecido com a gente. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, a gente fica morrendo de medo. E a gente acha que não vai conseguir enfrentar aquilo, não conseguirá vencer aquela situação. Mas nós temos um diferencial, que é o Senhor Jesus do nosso lado. Da mesma forma que Matt Murdock se torna o Demolidor, o homem sem medo, nós podemos também nos tornar homens e mulheres sem medo. Sem esse medo que lemos no manancial, esse medo que nos paralisa, esse medo que se torna uma fobia, algo que nos trava, algo que nos deixa paralisado. Mas mudarmos esse medo para um bom medo, que nos torna alertas, que nos torna vivos, que nos torna com os sentidos aguçados como o Demolidor. Querido, talvez você tenha vivido a vida com medo,
Mas o desafio de Deus para você essa noite é que você lance diante do Senhor os seus medos e as suas inquietações. O texto nos diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. Saiba que Deus te ama. Deus vai continuar te amando. Por isso, lance diante dele esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia e graça. Lance diante dele os seus medos, as suas inquietações, crendo que o Senhor é poderoso para te ajudar, para vencer os seus medos, para vencer as suas inquietações. Lance diante de Deus todos os seus medos e você verá que você terá uma vida diferente a partir de hoje. Uma vida produtiva, uma vida cheia de graça, uma vida alegre. Coloque diante de Deus os seus medos e você verá que depois do medo, Deus continuará ali te guardando e te protegendo. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.